Olá pessoal, Rivadavia Drummond aqui, é o terceiro episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre uma das etapas que, na opinião dos executivos, é a mais complicada, a mais difícil, que é encontrar problemas que valham a pena ser resolvidos. Por quê? Porque se não tem problema, não tem oportunidade. Só para a gente recapitular, a Silvia está aqui esperando com um monte de perguntas, daqui a pouco eu vou apresentar a Silvia de novo. Para a gente recapitular, nos outros episódios, nós demos uma introdução no tema inovação, mostramos a inovação dividida em 4 etapas: insight, problema, protótipo, modelo de negócios, e no último episódio nós falamos sobre como gerar insights. E você já sabe, a partir de agora, o seguinte: se os clientes não estão envolvidos, não existe insight, porque o catalisador de um insight é a surpresa, e a gente só vai ser surpreendido interagindo com os clientes. E aqui, mais uma vez comigo, Silvia Salles, que já me mandou uma lista de perguntas intermináveis, das quais, sobre problemas, né? Das quais mais da metade eu não sei como responder. Tudo bom, Silvia? Bem-vinda. Ei, Riva! Oi, pessoal, tudo bom? É verdade, estou cheia de perguntas e a primeira até tem a ver com o que você falou, quer dizer, eu acho que tem a ver com o que você falou sobre ser essa parte da validação de problemas ser a fase mais crítica, né? Tem um Aham. material que eu sei que você usa, né, no treinamento de executivos, que você fala em inglês, no problem, no opportunity, né? Se não tem problema, não tem oportunidade. É Que isso ninguém aí. vai te pagar para resolver um não problema. É, Exatamente. é por isso que é tão crítico? Como é que é isso? Exatamente. Assim, os executivos, os gestores, os inovadores, a turma das startups, consegue gerar insights muito rapidamente porque eles aprendem o valor de envolver os clientes, né? Aqueles comportamentos que a gente discutiu. Mas o problema é que na gestão tradicional, dentro da empresa que já funciona, na máquina de desempenho, a gente é treinado para pular para a solução. Pintou alguma coisinha, eu já tenho a solução. Calma. Vamos primeiro gerar insights, depois vamos descobrir se esses insights, a partir dos clientes, são problemas que valem a pena ser resolvidos. Então, na empresa, a gente fazia o contrário. A gente primeiro criava uma solução para depois descobrir se haveria ou não demanda de clientes. Aí era tarde Uhum, demais. Criou, uhum, investiu uma quantidade absurda de recursos, tempo humano, recurso físico, recurso material, etc., para descobrir depois que você tem uma solução, né, que ninguém quer comprar, que ninguém se interessa. Então, a gente está invertendo essa lógica. Então, nós vamos primeiro gerar insights, depois nós vamos saber se esses insights que nós geramos são ou não problemas monetizáveis, ou seja, são problemas que valem ou não a pena ser resolvidos, ou se alguém pagaria por resolver esse problema. Porque a gente uhum. vai ver hoje que nem todo problema vale a pena ser resolvido. Ele pode até existir, então, ser um problema real, mas não vale a pena a empresa dedicar recurso a ele. Seria isso? Exato, não vale a pena. Uhum, Se na opinião dos clientes ou dos prospects ou dos suspeitos não é algo relevante para eles, que eles não pagariam, não faz o menor sentido prosseguir. Para que você vai investir recurso? Para que você vai aplicar ou utilizar recursos escassos da organização? A organização tem recursos escassos, né? Os recursos são finitos, né? E as startups não têm dinheiro para fazer isso. Então, como é que eu faço? Eu trabalho a lógica de inovação enxuta. E aqui nos Estados Unidos eu uso um acrônimo, acho que você deve ter lido sobre ele, fala, nós precisamos encontrar os bumps. Ah, sim, Né? isso estava até na minha lista aqui para te perguntar. É. O que que são Bump os em bumps? inglês, os bumps são big unsolved, meaningful problems worth solving. Né? Que são os problemas que são significativos, eles não estão resolvidos, e eles têm muito significado e muita relevância para as pessoas, para os clientes, para as organizações. Então eu falo para as pessoas, vamos atrás dos bumps. Né? O que são os bumps? Dificuldades, desafios, oportunidades, problemas, dilemas. Né? Uhum, Eu falo para as pessoas assim, sempre que você ouvir alguém tentando resolver algum problema, xingando, falando palavrão em excesso e tal, demonstrando fortes emoções, siga a dica das fortes emoções. Fortes uhum. emoções de clientes normalmente levam a problemas que talvez valha a pena a gente investigar se são monetizáveis ou não. Então, assim, Entendi. a ideia é isso. Agora, a gente não gosta de problema, né? A gente foi treinado dentro da empresa, na gestão tradicional, para evitar problema. Aqui é o contrário, né? Aqui eu estou em busca de problemas que valem a pena ser resolvidos, ou daqui a pouco nós vamos ver problemas monetizáveis. Quem é que pagaria para resolver isso? Né? Uhum, uhum. Ninguém vai me pagar, então, para resolver uma coisa que não é um problema, né? Não. Como é que. Eu até. Desculpa, continua. Não, assim, eu ia te perguntar, assim, como é que a gente define de uma forma bem pé no chão o que que é um problema monetizável? O que que torna. Qual que é a diferença de um problema não monetizável para um monetizável? Muito boa.
Tem muita literatura interessante sobre isso, né? Uma delas, que eu sempre referencio, é a ideia dos jobs to be done, né? Quer dizer, que problemas o cliente está tentando resolver, que tarefas ela está tentando executar e como é que você pode ajudá-los lucrativamente para você, inovador, tornando a vida dos clientes mais fácil, simples, barata, conveniente, simplificada, divertida, interessante, etc. Essa é a grande questão. Aí a raiz está nos trabalhos do professor Clayton Christensen, né, recentemente falecido, e também nos trabalhos de inovação enxuta do pessoal da Universidade BYU, que é a Brigham Young University. A BYU é uma universidade mormon dos Estados Unidos, em Utah. Tem uma excelente escola de negócios chamada Marriott School of Business, o Jeff Dyer e o Nathan Furr. Então, esses autores e alguns outros, eles fazem uma diferença entre mordida de mosquito, picada de mosquito e mordida de tubarão. Né? Eles falam o seguinte, a picada de mosquito normalmente é um problema que ninguém vai resolver. Você vai para algum lugar, você sabe que vai ter mosquito, você não compra nem repelente. Você vai dando tapinha, né? Não é assim que a gente faz? Ou seja, eu não estou disposto a pagar para resolver esse problema. Você convive com esse problema e Você deixa. convive e você vai tocando a vida. Agora, se o problema é uma mordida de tubarão, se tem um tubarão na frente, quer dizer, esse é um problema que realmente preocupa as pessoas. Então, a gente separa em inglês mosquito bites e shark bites, né? Uhum. O mosquito bites ninguém paga para resolver, mas shark bites é um negócio interessante. E o que são as mordidas de tubarão? São problemas que tiram o sono das pessoas. São problemas que causam a elas grande estresse, que as mantêm acordadas à noite, que consome o tempo delas absurdamente, que recebem fortes reações emocionais. Então, esses são os problemas que valem a pena ser resolvidos. Lá na época de fundação Dom Cabral, era muito comum a gente fazer uma pergunta assim para o executivo, né? Me fala uma coisa, o que tira seu sono à noite, hein? Quando você chega em casa à noite, você que é um presidente de uma companhia, um CEO e tal, diretor de RH, o que tira seu sono? O que não te deixa dormir? Então, nós estamos em busca desses problemas do cliente, que causa grande estresse, consome tempo, causa grandes emoções, que ele não consegue resolver, que é significativo, que envolve muita grana, que ele está perdendo dinheiro, e por aí vai. Uhum. E falando, eu queria só voltar numa coisa que você falou dos jobs to be done, porque isso, eu até já tinha lido sobre isso também no seu livro. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Por que isso é tão importante para essa etapa de validação de problemas? Qual que é a relação exata que existe entre esses trabalhos a serem feitos e a validação de problemas? Pois é, esse é um conceito central, né? Porque uma das coisas mais difíceis no processo de inovação é encontrar o problema monetizável. Qual que é o problema que as pessoas pagariam uma fortuna para que eu resolvesse, né? Aqui nos Estados Unidos tem uma expressão assim, né? Take my money now, né? Pega o meu dinheiro agora. Achei a sua solução tão genial. Né? Nós estamos até aqui num cenário novo aqui na minha casa, né? Estou aqui com umas máquinas de pinball no fundo. E quando algumas dessas máquinas foram lançadas, os caras falaram, né? Eles estavam vendo se valia a pena lançar a máquina. Uma delas é essa Ultraman aqui atrás, né? Galera nova não tem a menor ideia do que seja Ultraman, mas era o super-herói da minha época, eu sou da década de 60, final da década de 60, né? Então Ultraman era o que você esperava na televisão. E na época os caras não sabiam se valia a pena lançar a máquina de pinball do Ultraman, até porque essas máquinas custam 8, 10, 13 mil dólares hoje em dia. Uhum. Então o cara não vai construir a máquina, deixar a máquina pronta, para depois procurar assim, alguém quer comprar? Não. O cara usa uma série de artifícios, de testes e ferramentas, que nós vamos falar daqui a pouco, para saber se há demanda. Né? Um dos mais comuns chama-se teste fumaça. O cara vai na internet, no Instagram, no WhatsApp, ou mesmo nos grupos de discussões do Facebook. Aliás, a única coisa que eu utilizo no Facebook hoje em dia são os grupos de discussão. Né? Eu participo de vários lá, de moto, pinball, bateria e tal. E aí o cara colocou assim, ó, estou aqui lançando uma máquina do Ultraman. Você teria interesse em comprar? Na verdade, o cara não tem porcaria nenhuma, ele não tem máquina nenhuma, ele só quer saber se há demanda. E se as pessoas clicam, dependendo das respostas e dos cliques que as pessoas dão no anúncio, ele vai saber, o empreendedor, se vale ou não a pena produzir a máquina. Eu fui um desses patos, né? Você teria interesse numa máquina temática do Ultraman? Clique aqui, pô, o primeiro a clicar. Né? E aí, evidentemente, a máquina está aqui, foi lançada, né? E, na verdade, o empreendedor não construiu nada, ele não tinha máquina nenhuma, ele simplesmente queria saber se esse era um problema que alguém pagaria para ver resultado, construir uma máquina do Ultraman. Mas eu queria voltar no cerne da sua pergunta do job to be done. Então, se as pessoas não passarem tempo aqui,
nessa etapa, elas vão talvez construir uma solução que ninguém quer comprar. E aí é aquele caos que a gente já conhece, né? Então é importante você determinar se você realmente entendeu o problema. E há casos sensacionais sobre isso, Silvio. Tem um caso do milkshake do McDonald's, que o próprio Ah, Clayton Christensen conta, está disponível no YouTube, depois a gente coloca o link aqui. O Clayton Christensen é um dos professores mais didáticos que eu já tive aula. Assim, é impressionante a didática, a qualidade da explicação. Então, que ele mostra o seguinte, que o McDonald's foi entender qual que era o job to be done das pessoas que compravam milkshake de manhã. E a gente para pensar, pô, quem é que compra um milkshake às 9 horas da manhã? Eu até sorri, porque eu normalmente eu compraria. aham. Mas eles foram descobrir o seguinte, que as pessoas que compram milkshake de manhã, elas estão fazendo o commute, né? Elas estão Uhum. saindo de casa para o trabalho e às vezes no trajeto uns 40, 50 minutos, né? Da casa para o trabalho e volta. E que elas passam no McDonald's para comprar um milkshake, porque o milkshake resolve o problema que elas têm de um tempo longo na direção e resolve melhor que qualquer outra coisa. Se eu pegar um pão de sal, por exemplo, eu vou sujar o meu carro inteiro. Se eu pegar uma banana, a banana acaba rapidamente. Né? Se eu pegar uma bala, etc., a bala também vai embora. Mas o milkshake mais denso, para quem passa no drive-thru, é um negócio viscoso, que não suja, não dá trabalho consumir e dura o trajeto inteiro. Então o Ah, McDonald's sensacional. passa a vender os milkshakes na parte da manhã mais viscosos. E os milkshakes que são vendidos, por exemplo, vendidos internamente na loja para as famílias que têm crianças pequenas, são normalmente mais ralos. Por quê? Porque a mãe ou o pai que levam 4 lá pentelhos para dentro do McDonald's, fazendo aquela bagunça, os pais querem que as crianças consumam rápido para que eles toquem a vida a partir dali. Então, essa é Uhum. uma boa explicação do job to be done. E uma técnica boa para você fazer isso é um negócio chamado root cause analysis, análise de causa raiz. Você Ah, pergunta por que 3 vezes, né? Nossas crianças são mal nutridas. Por quê? Ah, porque não tem comida suficiente. Ah, por quê? Porque o nosso solo é pobre. Ah, por quê? Porque não temos conhecimento em pequena agricultura. Então, quer dizer, se você continuar persistindo na ideia da análise de causa-raiz, você vai chegar ali, talvez, a ter um entendimento melhor de como enquadrar os problemas. Né? Me alonguei na resposta, mas... não, mas achei ótimo, porque uma dúvida que eu tenho realmente é essa, assim, né? Você falou do teste de fumaça e desse, como é que chama? Root cause? Root Cause Analysis. Mas Root Cause Analysis está mais como uma ferramenta, né? Está antes Ah, dos testes. Né? Porque os testes, eu até me antecipei, mas um teste de fumaça se roda depois que você usou as ferramentas, né? E ah, tá. normalmente as ferramentas são 3 ferramentas muito conhecidas, né? É o que o Jeff Dyer lá da Marriott School of Business sempre defende, né? Estou até com um e-mail dele aqui agora, de uma metodologia nova que ele está usando para liderança e inovação, muito legal. Mas ele mostra que dá para você pensar em 3 ferramentas interessantes. Um chama entender a experiência do cliente, a jornada do cliente. Mas só que dentro da jornada do cliente, eu estou muito mais interessado na análise de dores do cliente. Então, eu basicamente vou entender o dia de um cliente tentando resolver um problema e vou assinalar emoções ao longo daquele trajeto. E eu estou interessado nas emoções negativas. Um exemplo que eu sempre dou aqui na universidade, com os executivos ou do MBA executivo ou da educação executiva, que eles chegam para parar o carro. Então eu posso Uhum. descrever o momento que eles saem de casa até o momento que eles estacionam o carro e sobem para a sala de aula. Então eu vou assinalando emoções. Ele acorda feliz, bacana, vou encontrar com meus colegas de MBA executivo hoje, toma um café, dirige com menos trânsito, mas ele chega no estacionamento, a cancela não abre. Aí ele chega e não consegue encontrar uma vaga porque sábado está lotado, né? Aí tá, então eu vou assinalando as emoções negativas, né? E vou entendendo o que é essa jornada do cliente. Então eu chamo em inglês isso de pain storming. Uma Brainstorm. segunda, pain storming, a jornada de dor. Eu só estou interessado nas dores. O que Aham. está enchendo o saco dessa pessoa, o que causa ela emoções fortes e tal. Eu quero saber o que está dando errado. Então é um pain storming, né? Então, Aham. essa é uma ferramenta para a gente descobrir problemas que valem a pena ser resolvidos. Outra se chama etnografia, né? É uma que a gente aprende a fazer pesquisa etnográfica fazendo doutorado, né? Às Uhum. vezes está no mestrado e tal. Muito bem. E a etnografia chama-se fly on the wall. Você é a mosca na parede. Você vai simplesmente observar as pessoas e as pessoas não sabem que estão sendo observadas. Uhum. Uhum. A etnografia tem técnica para ser feita e tal. E casos super interessantes é quando, por exemplo, você vai
tentar entender a vida de pessoas com menor poder aquisitivo nas grandes metrópoles da América do Sul. E muitas vezes esses pesquisadores, né, eu já até citei aqui um caso interessantíssimo da empresa de design IDEO no Peru, os caras se mudam para esses bairros e eles vão viver a vida dessas pessoas sem preconceitos, né? Vão saber o que acontece e tal. E aí os caras fazem inúmeras descobertas, né, sobre como essas pessoas vivem o dia a dia, como é que elas pagam as contas, como é que elas fazem compras, como é que elas usam transporte público. Então ali também você pode encontrar oportunidades. Um caso legal é um banco chamado Banco da Vivienda, se não me engano, na Colômbia, em que eles descobrem que o que é o job to be done, o que é o problema a ser resolvido para as pessoas que são unbanked, os sem banco. Uhum. Né? Os caras vão descobrir o seguinte: os caras não querem cartão Visa, Mastercard, Power Rangers, Plus. Né? O cara nem sabe que ele não precisa disso. O cara não quer uma conta super remunerada, o cara quer simplesmente receber o salário e pagar as contas. Então, como é que eu posso desempacotar serviços bancários e só oferecer aquilo que cabe no bolso daquele sujeito que só precisa fazer isso? Né? Então, essa é a ideia da etnografia. E, por fim, tem um negócio chamado entrevista de aconselhamento. Uhum. Né? Eu simplesmente, quando identifico um problema, eu pego o telefone e ligo para pessoas que eu considero expertas na área e falo assim: deixa eu te contar uma coisa, eu estou avaliando um problema aqui, queria saber a sua opinião. O problema é tal, tal, tal. Você tem esse problema também? Ou um problema diferente? Me conta a respeito. E cala a boca. E deixa o entrevistado falar. Lembrem, quem está guiando o processo é o cliente. Tá. Então, você simplesmente pergunta: eu encontrei um problema aqui, eu estou descobrindo, por exemplo, que a maior parte dos clientes que vêm aqui reclamam XYZ. Você também tem esse problema? Ou tem um problema diferente? Me conta mais sobre isso. Né? A gente aplica muito isso, eu tenho trabalhado muito com profissionais da área de saúde, né? Desde gestores a médicos, etc. Então eles falam assim: uma das maiores queixas que as pessoas têm aqui nos Estados Unidos é não saber quanto vão pagar. Uhum. Muitas vezes o sujeito, né, vem aqui e ele não tem seguro, ele vai pagar em espécie, cash, né? Então eles reclamam da falta de transparência. Eu liguei para alguns médicos e falei: estou aqui com um problema e tal, pacientes reclamando da falta de transparência, não sabem quanto vão pagar. Você percebe esse problema aí também ou algum outro diferente? Não, percebo sim, assim, sabe. Então eu tenho um grupo hoje trabalhando num projeto de dar transparência aos FIIs cobrados pelos médicos aqui na região metropolitana de Phoenix. Muito legal. Que bacana. Agora, se vai dar resultado? Não sei. Estou na fase de tentar enquadrar o problema no primeiro momento. Uhum. Então, essas são as 3 ferramentas, tá? Quer dizer, se você vai... O objetivo de enquadramento de problemas, de encontrar problemas relevantes, monetizáveis, é a atividade-chave e encontrar o job to be done. Você lembrou muito bem. As 3 ferramentas, a gente tem o brainstorming, que eu falei, a jornada de dores do cliente, a etnografia ou a mosca na parede, né, chamada mosca na parede, e, por fim, as entrevistas de aconselhamento. Uhum. Aí, a partir dessas ferramentas, a gente consegue determinar o problema é monetizável ou não. Não, a gente tem uma clareza melhor do problema. A gente vai determinar se é relevante ou não rodando agora os testes, lembra? Lembra que o framework tem atividade-chave, ferramentas, testes, resultados possíveis. Então a gente rodou as ferramentas. Eu estou tendo clareza do problema. Agora que eu acredito ter, porque os clientes estão validando junto comigo, vamos rodar os testes. Entendi. O teste é chamado teste fumaça. Teste fumaça é onde a fumaça pode haver fogo. É o caso que eu contei da máquina de pinball. Você se interessaria em comprar um pinball temático do Ultraman? Clique aqui para saber mais. Pô, o cara quer saber se alguém pagaria para ter essa máquina de pinball. Eu já vi vários testes interessantes. Eu participo de muitas comunidades de pinball, né? Minha mulher às vezes me pergunta assim: tem quantos anos mesmo você? E outro dia eu vi um sujeito que estava oferecendo um kit de LED, né? As lâmpadas, né? A iluminação. Que você torna a máquina de pinball tipo um estádio de futebol, um negócio incrível. Aí eu fui clicar lá, o cara não tinha desenvolvido nada. Ele só queria saber se ele desenvolvesse um projeto de iluminação que tornasse as máquinas estádios de futebol bem iluminados, se alguém pagaria. Então, esse é um teste de fumaça, quer dizer, ele não tem nada, ele não construiu nada, ele só quer saber assim, alguém pagaria por isso? Isso aqui é um problema que vale a pena ser resolvido? Bom, resultado, eu acompanhei do cara durante 2 anos, e o problema foi monetizável, o cara está morrendo de vender kit agora. Quanto é que ele gastou para testar o mercado? Zero. Nada, não gastou nada. Ele botou um anúncio no Instagram e um anúncio em grupo de Facebook para velhos como eu. Muito bacana.
Aí o teste, então, ele vai indicar se a gente está no caminho certo, né? Certo ou não? Porque vamos supor Uhum. que seu teste de fumaça ele dê errado. A resposta é negativa. Você aborta e um dos resultados dessa fase vai ser pivot, né? Você vai abortar, aí você tem que abortar para onde? Ou você vai tentar de novo reframe, né? Reformular, Aham. reenquadrar o problema, ou você volta para a etapa anterior de gerar insights. É Uhum. bom lembrar que essa questão do pivot, né? Da pivotagem, tem esse termo americanizado em português, me dá pavor, né? Mas ele é comum a todas as etapas. O fracasso é o resultado esperado, aliás, é um dos que mais acontecem, né? A gente fala do fracasso inteligente. Por que é importante fracassar rápido ali e errar rápido? Porque você economiza recursos escassos. Você não vai Uhum. continuar insistindo numa ideia que está fadada ao insucesso. Então, as startups, por exemplo, têm recursos escassos, são finitos, têm pouco dinheiro. Então, eu estou usando a metodologia enxuta para saber isso. Mas nós esquecemos aqui que tem uma segunda ferramenta, que é a Ah. chamada o teste da chamada fria. Você pega o Aham. telefone, manda um e-mail e fala assim, ó, e você faz 3 perguntas. Você descreve o que você está fazendo, o problema e rapidamente a solução. Nessa etapa, você já está testando um pouco do que você acha que vai vir ser a solução. Aí você vê o número de respostas que você vai ter, ou por e-mail, ou por mídia social, ou mesmo ligar, ou quantas pessoas vão retornar a sua chamada. Vamos Aham. supor que você fez 1.000 chamadas, né? Qualquer coisa acima de 5% para mim é gol. Pode seguir em frente, que tem um Hum. resultado interessante. Onde é que vem Uhum. o número mágico 5%? Estatística, pesquisa. Uhum. E então seria, os testes poderia ser o teste de fumaça E o ou cold call test, que é o cold teste da call? chamada fria. Tá. Por que o cold call é legal? Porque você pega a pessoa de surpresa. Aham. Por isso que é chamada fria. Porque Não preparou a pessoa. isso, exatamente. Você Uhum. quer pegar a captura, você quer capturar a reação naquele momento. Por isso que o survey não funciona. O survey o cara não vai responder naquele momento. Depois ele vai querer responder para parecer mais inteligente. Lembra Ah, do Todo Mundo Mente? Parecer mais sim. inteligente, mais Uhum. poderoso, mais expert. A hora que você pega o telefone, você faz uma chamada de vídeo, cara, eu tô com. Descobri aqui deixa eu descrever uma questão, isso aqui é um problema e tal, solução. O que você acha disso? Deixa o cara falar. Aham. Por isso que o cold call, quer dizer, a chamada fria, é um negócio importante. Entendi. Você nunca ouviu o termo cold calling, não? Já ouvi, já ouvi. Eu trabalhei um tempo com pesquisa de mercado, né? Quando eu trabalhava com consultoria em reputação. E a gente fazia muito isso para ver, Cold entender call, né? qual era a percepção que as pessoas tinham das empresas. Então era interessante, mas realmente eu fico pensando agora, né, olhando para trás, tinha muitas pesquisas que eram com as pessoas já mais preparadas, sabendo que elas iam participar. Então realmente tem um viés aí que é importante de considerar nas respostas, né? O cold call, a gente tem cold call e o warm call. Ah, O warm call é quando eu falo com o aluno assim, ó, aluno, ó, deixa eu te falar uma coisa, amanhã eu vou trabalhar tal tema, se prepara porque eu vou te fazer tais perguntas. Então eu estou hum, dando uma chamada mais ou menos quente, né? uhum, Agora, cold call é o terror de qualquer aluno de MBA nos Estados Unidos. O cold call é simplesmente o seguinte: eu espero que o seu nível de preparo esteja no alto. Não entre na minha sala de aula sem estar preparado, você está me desrespeitando e desrespeitando os seus colegas. Essa é aham, a tônica dos MBAs americanos. aham, Eu não criei isso, não. Eu estou só aplicando. uhum. Então, eu chego de manhã lá, bom dia, boa tarde, tudo bem, papapá, bem-vindo, etc. Eu falo assim, Silvio, você analisou o caso tal, quais são os principais indicadores financeiros que você quer destacar e quero entender quais os pontos da sua análise vertical balanço. Entendeu? Na lata. Nossa, É a aham, adrenalina do cara, né? aham. Eu estava dando uma aula para o MBA executivo e tal. Como é que você explica a expansão da Cemex, Cementos Mexicanos, pelo mundo? Eu acho que é economia de escala. Eu falei, prova. Isso é um Nossa, pouco. Aí eu dou o pincel para o cara, vem aqui para frente, mostra o racional, mostra os dados que você aham. analisou e como é que você chegou à conclusão que há economia de escala. Né? E, na verdade, nesse caso, eu provo o contrário, né? Que não tem economia de escala porcaria nenhuma, que se ele analisasse os dados para valer, os dados demonstram que não há nenhuma economia de escala. O que, na verdade, é um chamado market power. Mas cold Hum, call é um negócio muito legal para você pensar nesse momento de inovação. muito bacana. E aí você falou que um resultado esperado pode ser o pivot, né? Abortar.
Mas que outros resultados que a gente pode esperar? O outro eu chamo de CVS, eu brinco com o pessoal, é a farmácia, né? Que tem a Aham. farmácia nos Estados Unidos, a CVS, né? E às vezes eu chamo de concorrente, é o Walgreens, né? São as duas redes de Aham. farmácia mais importantes dos Estados Unidos, né? O CVS é um Customer Vision Statement. Hum. Você faz uma declaração da visão do cliente. Eu falo quem que é o cliente, eu Aham. declaro quem que não é o cliente, qual que é o job to be done, né? E coloco a minha visão de como eu vou resolver o problema. E aí, já a minha visão de como resolver o problema é que eu vou levar para a próxima etapa, que é a construção de protótipo. Mas você não constrói protótipo nenhum se o problema não foi validado por quem? Essa é a questão. Quem Pelo valida o cliente. problema é sempre o cliente. Uhum, uhum. Então, o cliente tem que estar envolvido, não só o cliente, o suspeito, o prospect, não interessa. Se ele não estiver envolvido em todas as etapas da metodologia enxuta, não siga. Pare aí, não desperdice recursos escassos. Isso está em todos os manuais que você tem hoje. Né? Eu citei 2 autores aqui que eu gosto muito, tenho muito respeito intelectual pelos autores, mas se eu for olhar assim, os trabalhos daquele Steve Blank, né? Eu até tive na casa do Steve Blank na Califórnia, Ai, que bacana. eu estava como presidente de uma empresa de educação executiva no Brasil, e o Steve Blank tinha um manual, assim, um how-to. Né? Eu não sou muito fã dos manuais, não, mas os manuais também seguem basicamente os mesmos princípios. A escola de design thinking, a escola de design de Stanford. Hum. Então, hoje há uma coerência teórica e uma convergência de vários autores e várias escolas de pensamento nesse tema. Então, quando a gente fala de inovação enxuta, você tem um toolkit, você tem uma caixinha de ferramentas para usar. Uhum, uhum. Bacana. É, eu acho interessante quando você fala do pivot como um resultado que pode ser esperado, né? Eu entendo que nessa. Não sei se está certa a minha interpretação, mas que a gente não falaria que algo não deu certo. Porque o pivot não é que não deu certo, é que simplesmente chegou nesse resultado, né? Poderia. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O pivot tem uma declaração de que você aprendeu. Ah, perfeito. Então, assim, a gente, na nossa cultura no Brasil, eu falei no último episódio, todo mundo nasceu em Fodópolis, lembra? Não? Todo mundo é Aham, foda. lembro. Todo mundo sabe tudo, tem solução para tudo. Não, a vida não é assim. A vida é muito pelo contrário. Você tem uma coleção muito maior de fracassos e insucessos do que o contrário. Só que a gente não admite isso. Então, a gente abre mão de um processo de aprendizado riquíssimo que é pelo erro. Né? É assim que a vida funciona. Tem até um livro novo de uma professora de Harvard, que eu já acompanho há algum tempo, porque na minha tese de doutorado sai a ideia do contexto capacitante. Eu cito Uhum, lá a tolerância aos fracassos, aos erros honestos. uhum, uhum. E eu estava lendo um trabalho agora interessante, já acompanho o trabalho e saiu um livro onde ela fala dos fracassos inteligentes. Né? Sim. E eu já vinha falando isso no Brasil, isso gerou uma grande repercussão no Brasil quando eu estava aí. Todo mundo queria saber de como é que se criam, o que é um contexto capacitante para a criação de conhecimento para inovação, como é que se cria quer dizer, quais são os elementos. E então é isso, a gente precisa entender que o erro, o fracasso honesto tem que ser recompensado. Eu sempre Hum. sugeri às empresas assim, vamos criar um dia para celebrar os fracassos honestos, os erros honestos, que nos economizaram milhões de dólares, tempo, talento de gente. Né? Agora, na nossa cultura é isso, a gente só tem vencedor, né? Não tem perdedor. Né? Se eu contasse Aham. para as pessoas o tanto que eu perdi na minha vida, eu Uhum. tenho 2, 3 sucessos interessantes e tal. Mas não é Uhum. legal também como as pessoas confundem fama e sucesso no Brasil? Muito, muito. É impressionante. Eu sempre falo, cara, você não é famoso, mas você tem uma carreira de sucesso. E nessa carreira de sucesso tem uma coleção de fracassos, tentativa e erro. A vida é um processo de aprendizado por tentativa e erro, né? Fiz É, aqui, não deu certo, o que eu faço agora? sim, sim, realmente. Tem algum outro resultado que é possível esperar? Você falou do CVS, né? Não, basicamente, Seriam ou esses você os. consegue ou você aborta. Entendi. Uhum. Essa é a ideia. Eu estou aqui lembrando de um negócio sensacional. Eu trabalho com executivos, altos executivos de empresas que estão no México, muitas empresas globais. Né? Estou até falando isso aqui, essa semana estou embarcando para Guadalajara. Né? O Uhum. terror de quem gosta de comer muito é Guadalajara, né? Cidade do México. Se come maravilhosamente bem, a gastronomia é fantástica. E Ah, eu já até anunciei que estava indo aqui outro dia, alguns executivos, ó, nós vamos lá no Tomate, hein? Tomate é um boteco sensacional em Guadalajara, mas depois a gente volta no papo aqui dos prazeres da vida.
E como eu trabalho com executivos de várias empresas, né, tem aquela que fazia aquele produto que era o terror da minha infância, né? Mertiolate, né? Ah, Chama Eli Lilly. Tem Eli Lilly, tem Mercado Libre, tem AstraZeneca. E aí eu podia ficar aqui a noite inteira citando. E quando eu determino que eles apliquem um processo, porque você não vai aprender inovação lendo um livro só. Você tem que ler o livro, entender a teoria, mas tem que aplicar. uhum. A aplicação, a hora que você executa e aplica, tem um aprendizado riquíssimo. Você vai aprender, né? E muitos executivos muito experientes, quando estão aplicando, tem aí que as dúvidas aparecem. Na sala de aula, todo mundo entende tudo, está tudo bacaninho, agora vai fazer para você ver como é que o aprendizado é bacana e como é que eles vão errar no processo, eles e elas, né? Então, assim, como eles tinham que aplicar e tinha o problema da confidencialidade das empresas, eu falei, então vamos aplicar num negócio que eu sou louco no México? Vamos. É um lugar, uma área altamente ineficiente, altamente fragmentada, mas extremamente que eu tenho um super interesse em aprender mais. Comida de rua no México, Ah, sim. né? E aí, e no Brasil isso é comum também, né? Eu sou o cara louco por comida de rua. Se todo lugar do mundo que eu vou, eu faço um tour de comida de rua, né? Uhum. Lembra daquela comida que o cara vai servir o cachorro quente, a unha dele tá super preta, assim, o cara não corta a unha, tem 10 anos? É por isso que é Sim. gostoso o cachorro. Sim, esse que é o tempero. Esse aqui é o tempero. Mas aí, os caras aplicaram isso. Então eles foram para a cidade do México, para Guadalajara e para outros grandes centros do México e foram para a rua gerar insights. Na geração de insights, eles descobriram que o que mais incomoda as pessoas que trabalham em empresas, quando Aham. elas vão comer no trailerzinho lá, é aquela tradicional babada na camisa, né? Aí em BH, quando eu era adolescente, tinha o Renatos Burgers, né? E o Break Break. Estava Aham. voltando da night, parava lá 3 da manhã e pedia um sanduíche com ovo. Aí você apertava o sanduíche, a gema escorria na sua camisa. É uma coisa no México. Aí os caras queriam entender se era um problema monetizável ou não. Começaram a lançar anúncios, né? E tal. E aí começaram a receber um monte de clique, né? E foram descobrir que muito mais gente do que eles imaginavam estavam comendo na comida de rua, até porque é mais barato também, Uhum. monetizar. As pessoas vão comer lá, né? E aí eles começaram a testar, entenderam que era um problema monetizável e depois eles buscam soluções para resolver o problema. E os protótipos, depois a gente pode falar, são engraçadíssimos, né? E eles lançaram um produto chamado The Prince Kit, o Kit Príncipe. Ah, que O era. Kit Príncipe é um negócio que eles estavam testando para as pessoas usarem enquanto comiam a comida mexicana, uma forma lá com tudo o que você precisa para não sujar ou para limpar rapidamente a sua roupa quando você sujasse. O público feminino declarava que das coisas que mais as estressam na comida de rua é voltar para o escritório, para trabalhar, para reunião, com a roupa suja. Ah, As sim. mulheres se incomodavam infinitamente mais que os homens. Aí sai. Então, assim, uma aplicação simples, divertida, rápida, e nessa aplicação os participantes tiveram inúmeras dúvidas, né? Como é que eu rodo um teste de fumaça aqui? Como é que eu vou mensurar isso aqui? Eu vou pivotar, eu vou abortar para onde? Né? Hum. Como é que eu vou me aproximar de estranhos na rua, né? Porque eu proíbo de falar com amigo, né? Uhum. Proíbo. Você tem que encontrar, né? A sua mãe dizia para você não falar com estranhos. Estou dizendo ao contrário. Você tem que encontrar estranhos. Como é que eu gero rapport? Como é que eu gero empatia rapidamente? Uhum. Então, o Uhum. aprendizado é muito rico nesse sentido, né? Então, me lembrei aqui do Prince Kit e estou até vendo aqui os resultados. Né? Eles lançaram um smoke test. O smoke test deu 62,5% positivo. Então, as Nossa, pessoas que isso. só descobriram que é um problema monetizável. Aham. Agora, se eles vão conseguir construir uma solução e monetizar, são outros 500. Sim. Uhum. Mas né, essa etapa. Essa que você falou que com 5% já pode ir em frente, né? Dependendo do teste que você vai usar, sim. Agora, o que é importante na metodologia, que os executivos aprendem, é o seguinte: eles têm que fazer um lock-in, eles têm que travar os ferramentas teste e resultados. Hum. Então, assim, eu travei na primeira etapa, está bem conectado, ferramenta teste e resultado, e agora os resultados que eu gerei no insight agora vão para a próxima etapa, que é problema. Usei ferramentas teste e resultados, continuo travando bem, Ah, conectando bem as peças. Então, assim, eu tenho uma coerência na metodologia. tá. Até porque a gente explica a metodologia de forma linear. Mas a vida não é linear, né? Aham. Bom, Aham. o tempo é linear, mas a vida não. O processo é caótico, né? Quer dizer, eu Sim. posso começar em problema e ter que voltar para insight. Aham. Né? Então, assim, o processo a gente chama de fuzzy, né? De nebuloso. Então, Uhum. a gente só organiza assim para que eles possam ter uma lógica, né? No processo de ensino-aprendizado. Uhum. Entendi.
Ah, muito bacana. Tô animada para seguir esse papo, Riva, mas passamos por todas as perguntas que eu tinha. Acho que consegui representar bem a audiência aqui nas dúvidas sobre a validação de problemas. Conta pra gente então sobre o que vai ser o próximo episódio. Falo sim, olha, antes de falar, lembra que eu contei o caso do Alugue a Passarela? Ah, lembro. Então, no Alugue a Passarela, quando ela teve o insight de que, mas por que ao invés de comprar vestidos de marca, por que essas mulheres não topariam alugar um vestido de marca, de uma grife, né? Se tivesse disponível por 1/10 do preço. A Uhum. próxima etapa ela vai testar. Esse é o problema que alguém pagaria para resolver. Então ela lança uma série de testes de fumaça lá, de cold call test, para saber se ela descobre que sim, que tinha um percentual expressivo, 10% das pessoas que foram expostas ao problema, reagiram, alugaríamos sim, né? Uhum. E aí depois ela constrói um protótipo, e o protótipo era uma arara, né? Não sei se você sabe o que é arara, onde você põe as roupas. Sim, sim. Então, ela foi, levou lá uma arara com 50 vestidos e convidou pessoas lá na universidade para visitar o dormitório dela, lá o quarto dela. E viu que as pessoas que foram alugaram o vestido. Ah, Ou seja, sensacional. a gente fica pensando que protótipo é um negócio sofisticado, é a próxima edição É. do evento. O protótipo dessa empreendedora é uma arara com 50 vestidos. Né? Uhum. Eu estou aqui trabalhando com profissionais de saúde que querem testar os chamados add-ons, se as pessoas pagariam para ter serviços diferenciados. Se não me engano, eu não sei qual hospital de São Paulo que oferece um plano de saúde que tem um serviço opcional de butler. Você vai ter um mordomo, alguma coisa assim. E Nossa. você oferecer outros serviços, me parece que até agora não fere a legislação dos Estados Unidos. Aham. Então os caras construíram um protótipo simples. É uma telinha digital onde o cara diz lá se ele quer comprar XYZ serviços enquanto ele estiver internado no hospital. Ah, que bacana. Entendeu? Então, É. assim, a gente não precisa pensar em protótipos, algo high-tech. Aliás, na verdade, nós vamos ver no próximo episódio, nós vamos falar de construção de protótipos. Você só vai chegar em construção de protótipos se seu insight foi validado, se o seu problema foi validado por cliente, se é monetizável, alguém Uhum. pagaria para resolver. Né? Aí nós chegamos na questão, nós vamos discutir as questões dos protótipos. Né? E aí vamos ver quais são os tipos de protótipos que existem e como é que a gente constrói. Uma dica, né, um spoiler para o próximo papo é o seguinte: se no momento em que você apresentar o seu protótipo para um cliente, você não se sentir envergonhado, você não tem um protótipo, você fez um produto acabado. E o protótipo, na verdade, vai ter que te envergonhar, porque ele tem um mínimo necessário para funcionar na hipótese central que você quer testar com o cliente. Aham. Depois nós vamos falar disso e tal, como é que a gente pode testar e tal. Eu sempre gosto de contar de um amigo que é muito habilidoso, que construía coisas sensacionais. Mas ele começava a colocar tanta coisa no protótipo que ele distraía o cliente. Eu dizia, pô, protótipo é um experimento de aprendizado. Você quer aprender o quê? Não estou vendendo nada. Eu Hum. quero testar se o cliente pagaria por isso. Então só coloca isso no protótipo. Uhum. Uhum. Então, nós vamos falar dessa simplificação aí necessária para Entendi. testar protótipos rapidamente. Mas se você não está envergonhado, você não construiu um protótipo. A frase não é minha, é daquele Eric Ries, né, que escreveu Sim. lá a Lean Startup. Né? Uhum. Ah, muito bacana. Legal demais, Riva. Eu tô adorando aprender sobre inovação e ver como que é. Até não sei que palavra em português usar, mas é muito mais forgiving. O processo é muito mais forgiving do que eu imaginava. Sim, Porque, não, a gente né? espera que as pessoas errem, né? O mais Uhum. legal de falar desses temas todos, né, é quando eu falo fui fazer uma palestra na Espanha e o pessoal falou, não, a gente quer que você faça em português. Né? Era um fórum internacional Brasil-Espanha. Estava o Ah, Ciro Gomes, né? Lá o Renato Janine Ribeiro, da Educação também teve, aquela coisa toda. Eu falei, legal, fala em português e aí nós vamos ter aqui em tradução simultânea para português e inglês, né? Ótimo, né? Eu falo, olha, quando você quiser encontrar um problema monetizado, nós estamos falando de dores do cliente, de gente falando palavrão, de duct tape, né? Duct uhum. tape é quando o cara começa a colocar fita crepe para tentar arrumar a solução. E eu falo também gambiarra. Olha, cara, se tem gambiarra, dá uma olhada, porque gambiarra é uma oportunidade interessante. Não está resolvido o problema e alguém fez uma gambiarra. Mas a minha delícia, eu parei para olhar Qual foi a a tradução? turma da tradução simultânea, tentando traduzir gambiarra para o espanhol da Espanha e para o inglês. E deu aquele silêncio, né? Alguém Aham. falou que eu falei gambiarra, silêncio nos fones de ouvido de tradução simultânea. Eu perguntei para os mexicanos, né, expliquei que era uma gambiarra brasileira. Ó, se tiver gambiarra, cara, é improviso.
ali pode haver um problema monetizável. Aham. Eu descobri que gambiarra no espanhol do México é mexicanada. 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 Muito bom. Então, muito legal. A E gente na vai falar sobre Espanha, isso. você descobriu como que eles... Não descobri, não. Na Ah. Espanha, depois do evento, a gente foi lá pro mercado de San Miguel. Aham. E aí, depois de tantos tapas, né? Tapas, os snacks, né? E bebidas, eu tenho vagas lembranças de San Miguel. Justo, é justo. Bacana. Então, ótimo. Beleza, Riva. Até o próximo episódio do podcast. Quem está assistindo, né? Quem tem a versão aí com vídeo, já está aqui apreciando o espaço novo. Muito bacana. Acho que vai deixar muita gente com inveja, viu, esse espaço seu. Legal. Valeu, Até a próxima. Riva. Até a próxima. Tchau.